Olá, amigos e amigas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nossos vídeos sobre religião. Hoje vamos falar sobre o Egito Antigo. A civilização egípcia antiga teve início em torno de 3.150 anos antes de Cristo, aonde no Nordeste africano, às margens do rio Nilo, com a unificação política do Alto e do Baixo Egito, sob a dinastia do primeiro faraó Narmer, e se desenvolveu ao longo dos 3 milênios seguintes. Essa data de 3150 a.C. é uma data do início da dinastia, mas muito antes essa região já era habitada pelos egípcios e antecessores. Todos nós, de uma certa forma, conhecemos a história da civilização egípcia. Ela destacou-se muito nas áreas das ciências, desenvolveram conhecimentos importantes na área da matemática, usados na construção de pirâmides e templos. Na medicina, os procedimentos de mumificação também proporcionaram importantes conhecimentos sobre o funcionamento do corpo humano. Então, o legado cultural do Egito Antigo é de grande importância e excelência para a humanidade. As artes e a arquitetura egípcia também foram amplamente copiadas e suas antiguidades levadas para os mais diversos cantos do planeta. Mas o objetivo nosso neste vídeo é falarmos sobre a religião dos egípcios na Idade Antiga. Então vamos lá. A religião no Antigo Egito refere-se a um complexo conjunto de crenças religiosas e rituais praticados desde o período pré-dinástico. Inicialmente, era uma religião politeísta, na crença em várias divindades, como por exemplo as forças da natureza. Com o passar dos séculos, a crença se diversificou, podendo ser considerada enoteísta, porque eles acreditavam em uma divindade criadora do universo, tendo outras forças divinas independentes, mas com menor poder. A religião do Antigo Egito, de uma certa maneira, ela pode ser também considerada como monoteísta, pois eles acreditavam na existência de um Deus único, Néter, supremo, eterno, imortal, onisciente, onipresente e onipotente. E também acreditavam na sobrevivência da alma. Agora, nesses dois aspectos, era uma doutrina secreta ao vulgo, ao povão. Assim sendo, o povo em geral professava o politeísmo, com os ritos sagrados a diversos deuses. Dentre eles, podemos citar Ísis, Osíris, deuses muito cultuados, e outros deuses menores, além da idolatria aos animais. Havia também deuses que possuíam o corpo formado uma parte humana e outra parte de animal sagrado. Anubis, por exemplo, deus da morte e do submundo, era representado com uma cabeça de chacal num corpo de ser humano. Vocês vão ver essa imagem agora. Devo destacar que quando estudamos as religiões, após algumas reflexões, e estamos estudando todas elas agora, no início, nós iremos perceber que todas elas foram surgindo naturalmente durante a evolução intelectual e espiritual da humanidade. É num crescendo. Aqueles de nós que acreditamos num Criador divino hoje em dia, entenderemos que gradativamente também nós iremos compreender o nosso sentido de vida espiritual, a nossa inserção no universo da fonte criadora, principalmente se ficarmos livres dos rótulos religiosos e superstições místicas. Temos que usar sempre o racional e numa base o mais científica possível. Em princípio, nós teremos que trabalhar individualmente a nossa
evolução espiritual. Eu tenho sempre falado assim. Corrigindo o quê? As nossas imperfeições espirituais, e não há outro caminho. Não adianta ficarmos apoiados numa premissa religiosa, por exemplo, várias religiões assim, de que se tivermos fé ou crença em um determinado ser divino, seremos salvos. Isso não é razoável racionalmente, e nem seria justo em relação ao Deus infinitamente justo e bom que nos criou. Pois todos nós, para sermos salvos, teremos que trabalhar as nossas imperfeições espirituais e intelectuais. Temos que nos aprimorar a cada momento. Essa é a meta divina. Teremos que conquistá-la nesse trabalho. Aí viveremos no amor de Deus. A salvação não vem por milagre. O objetivo nosso é trabalhar a ascensão espiritual e intelectual, com certeza. Bem, mas vamos voltar agora para o Egito. Os egípcios antigos, eles faziam rituais e oferendas aos deuses. Era uma forma de conseguirem agradar aos deuses, conseguindo o quê? Ajuda em suas vidas. No estudo das religiões, em geral, e vocês vão ter essa experiência, salta aos olhos que o ser humano, em sua fragilidade emocional, intelectual e emocional, está sempre à procura de milagres salvadores. Isso aí é tranquilo, já vimos no vídeo passado isso aí. As pessoas ficam sempre pedindo, implorando milagres aos deuses para uma vida melhor. E olha, com certeza não haverá milagres. Nós temos uma morada de Deus aqui de provas e expiações. Milagres não seria correto na justiça divina. Teremos que conquistar o sucesso por nós mesmos, trabalhando a nossa evolução intelectual e espiritual na prática da fraternidade universal, como eu já estou cansado de falar. Então, no Antigo Egito, existiam diversos templos para isso, que eram construídos em homenagem aos deuses, e cada cidade possuía um deus protetor. A busca do povo é sempre essa, os milagres divinos. A unidade política egípcia organizou em um só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. Então vocês estão vendo aí vários deuses, Ra, Tot, Anubis, Bastet, Horus, Maat, Ptah, Set e tantos outros, como vocês estão vendo nessas duas imagens. Osíris, Ísis, Tefnut, Shu, Geb, Amon, e tem mais outros. Esses são, vamos dizer, os principais. E vocês estão observando que ao lado do nome de cada deus tem lá a sua sua relação com as coisas do universo. Então, o Ra, por exemplo, era deus do sol, o Tot era deus da sabedoria, Anubis era o deus dos mortos e do submundo, e assim por diante. Olha lá, Osíris também era deus da vida após a morte, Ísis era a deusa do amor. Então, nós estamos vendo aí várias finalidades de cultuação de deuses nessas definições que vocês estão vendo aí nas imagens. Agora nós vamos ver uma outra imagem, que são os princípios cósmicos da religião do Antigo Egito. Então, olha que interessante. Os princípios cósmicos tem um princípio cósmico principal, que é relativo ao deus Néter, que é um deus único. Olha lá o monoteísmo aí, né? É o Deus supremo, eterno, imortal, onisciente, onipresente e onipotente. E depois nós temos outros deuses de menor valor, vamos falar assim, que são os néteros primordiais, os néteros geradores, nétero de primeira geração, de segunda geração, outros néteros, animais sagrados e humanos deificados também. Então vocês estão vendo aí a nominação dos diversos néteros em relação a Néter, que é o principal, e cada um com as suas finalidades. Vocês estão vendo lá
nétero da primeira geração, por exemplo, temos Osíris, Ísis, Sete, Néfites e Horus. Horus, inclusive, era considerado filho de Osíris e Ísis. Então vocês estão vendo aí um elenco de princípios que eram cultuados pelos egípcios. Os animais também eram sagrados, então muitos animais também eram considerados sagrados de acordo com as características que apresentavam. Por exemplo, o chacal tinha uma esperteza noturna, o gato, agilidade, o carneiro era relativo à reprodução, o jacaré, agilidades nas águas, a serpente, o poder do ataque, a águia, capacidade de voar e assim por diante. O escaravelho, ligado à ressurreição. Então, esses animais eram deuses sagrados que eram cultuados segundo suas características. O fato de se representar deuses na forma animal permitia tornar as forças da divindade de cada um deles menos abstratas para o povo. Uma imagem familiar como a de um animal passava às pessoas um conceito mais concreto dos poderes da divindade. E essa é uma das razões pela qual um deus podia ser representado por vários animais diferentes. Vocês vejam quantos simbolismos na cultura, na inteligência dos povos. A inteligência é a base da crença religiosa, com certeza. Vocês estão vendo, por exemplo, uma imagem do deus do céu, Horus. Ele tinha uma cabeça de falcão e os olhos que representavam o sol e a lua. E era filho de Osíris e Ísis. Os egípcios acreditavam também na vida após a morte do corpo físico. E isso, de uma certa forma, explica o costume de embalsamar ou mumificar os cadáveres. Depois de todo o processo de embalsamamento, a múmia era colocada em um sarcófago, ao lado do qual eram depositados objetos pessoais e estatuetas que o simbolizavam. Isso pressupõe a crença de que havia uma alma imortal que viveria após a morte do corpo físico, certo? Os egípcios tinham um livro sagrado, que é denominado o Livro dos Mortos. Nele existem instruções para a vida depois da morte, ou seja, seu conteúdo é o passo a passo das ações que a criatura que morreu no corpo físico deveria ter para eliminar as etapas para alcançar esse novo mundo e conseguir ter um bom julgamento, que eram julgados depois da morte, com o propósito de ir ao paraíso. Como acreditavam na vida após a morte, eles mumificavam os cadáveres, como eu já falei. E no caso dos faraós, do poder oculto agora, colocavam-nos em pirâmides, algo suntuoso, com o objetivo de preservar o corpo físico. Segundo a crença, o ser humano era constituído por um conjunto, um corpo físico e uma alma. E a alma era composta por diversas partes, meio divinas, que sobreviveriam à morte, portanto, imortal. A alma egípcia é um conceito metafísico de alma-coração, vocês vão entender daqui a pouco isso aí. E vocês podem ver na imagem discriminadas as partes constituintes do ser humano, e que vai desde o corpo físico, o Kat, e até a alma imortal, e temos lá o Ba, o Ka, o Ak, o Sahu, o Sekren, Ab ou Ib e o Rem. A sombra também era considerada uma parte da alma. A sombra que a gente tem por causa da luz do sol que mostra essa sombra. Eu não estou colocando aqui, mas estou falando agora. Então, a crença dos egípcios, a parte mais importante da alma egípcia era o Ib ou o coração. Eles achavam que o coração é a fonte do bem e do mal dentro de uma pessoa. É o caráter e o centro dos pensamentos que pode abandonar o corpo de acordo com a sua vontade. Logicamente que isso é errôneo. A vida após a morte seria definida, segundo crenças egípcias, pelo deus Osíris num tribunal de julgamento.
o coração era pesado pelo deus da morte, que mandava para uma vida na escuridão aqueles cujo órgão estava pesado, isto é, de pessoas que tiveram uma vida com atitudes ruins. E Amit, um animal sagrado, devoraria o coração. E para os outros de uma vida correta, então, que tinham o coração leve, iriam para um paraíso. Amit, vocês estão vendo na imagem aí, tem uma aparência de um chacal sem olhos, com 3 bocas, olha lá, ou um animal com um traseiro de hipopótamo, corpo de um leão e a cabeça de um crocodilo. Olha quantos animais na construção desse animal sagrado, que era o comedor dos corações das pessoas com condutas inadequadas. Olha lá os corruptos, como ficam sujeitos na crença egípcia a serem comidos por esse animal sagrado, e aí a alma é simplesmente desfeita. Então, o objetivo da mumificação do morto era ajudar a alma a enfrentar e vencer os obstáculos num caminho muito difícil. Para chegar ao Amente, que é o submundo, e alcançar o reino de Osíris, era necessário a pessoa que faleceu cruzar os 21 pilares, passar pelas 15 entradas, cruzar 7 salas para chegar ao saguão das 2 verdades, onde o coração, então, frente a Osíris e aos 42 juízes, seria pesado. Fala-se que a mente era uma terra de profundo sono e escuridão, na qual os seus residentes ficavam incorruptíveis, de maneira impassível. E se divide em 4 regiões, e nele está o grande julgamento, onde há a separação final das almas boas e más. Vocês estão vendo aí numa imagem. Caso o julgamento fosse favorável ao morto, Horus o conduzia ao trono de Osíris, que indicava seu lugar no reino além da morte. O reino da paz, um paraíso. Se o morto estivesse cheio de pecados, seria comido por Amit, que é aquele animal sagrado que eu mostrei, que era como se fosse um demônio, e devorador de mortos. Após ser devorada, a alma do julgado ficaria desfeita. Então, fim da vida para esses corruptos daquele tempo. Cuidado com os corruptos do nosso tempo, hein? As religiões estão sempre estabelecendo histórias a fim de explicar a passagem para a outra vida após a morte do corpo físico. Vocês estão vendo agora e vão ver nos outros vídeos. Em inúmeras religiões, as histórias são semelhantes e só mudam de nomes. Descreve o céu, o inferno, o purgatório, o nirvana, o umbral, o orum, o janá. No Egito é o Amente. E tantas outras religiões astrais. É um número sem fim. Pensem a respeito. Estamos falando da evolução intelectual e religiosa da humanidade. E a nossa por consequência. O ser humano está constituído por um corpo físico, que eles entendiam isso, que é denominado de Kat. E o corpo espiritual, Sahu, constituído por outras partes, que é o Ba, o Ka e o Ak, que poderíamos considerar como alma. O Ba é um dos principais aspectos da alma. Seria a essência divina do ser, olha lá. Está junto com o Ka e o Ak. O Ba é libertado do corpo físico na morte e representa a mobilidade da alma no submundo e sua capacidade de retornar à Terra. Hoje em dia, há religiões que falam que a alma tem uma certa característica e ela se desgruda, desliga do corpo físico pela morte do corpo físico e vai para o plano espiritual, né? O Ka constitui o quê? O duplo etérico do ser humano, que o duplo etérico um envoltório energético que nos envolve e que seria como se fosse uma matriz energética do nosso corpo físico. Eles já falavam nisso. Então, o Ka constitui o duplo etérico do ser humano e faz parte da alma, que se liga ao corpo. É uma das ligações. Quando a pessoa morre, o Ka retorna para a morada celeste, segundo a doutrina dos egípcios.
A função mais importante do Ba era tornar possível que o morto abandonasse a tumba para se reunir ao seu Ka. Esse Ka que eles estão se referindo é um Ka de energia espiritual, de modo que pudesse viver para sempre e se tornar um Ak, um ancestral, portanto. A preservação do corpo, as oferendas de comida, sejam reais ou apenas gravadas no desenho das tumbas, propiciavam energia ao Ka. Olha só o simbolismo. O Ka então assimilava essa energia. Os egípcios acreditavam que os animais, as plantas, a água e as pedras, por exemplo, todos possuíam o seu próprio Ka. Olha só que interessante. Hoje também a ciência mostra isso. A foto Kirlian mostra que todos esses seres que eu citei, plantas, animais, pedras, etc., têm um envoltório energético em volta de si próprio. Então nós podemos ter um Ka, na verdade, vital físico e um Ka vital espiritual. Na vida diária, ao dar comida e bebida para alguém, olha que interessante, os egípcios antigos costumavam usar uma frase para o seu Ka, para desejar a energia vital do Ka àquela pessoa. Interessante. Devo destacar que o Ka equivale ao corpo áurico duplo etérico de algumas tradições espiritualistas que eu já falei, e o corpo vital. Olha lá, corpo vital descrito na doutrina espírita por André Luiz na psicografia de Chico Xavier. O Ak é o resultado da união do Ba com o Ka. Então eles têm nomes para essas montagens das partes da alma. É a parte imortal, porque a parte da alma seria considerada imortal por eles. O ser radiante que vive dentro do Sahu significa o quê? O intelecto, os desejos e intenções do falecido. O Ak se transfigura na morte e sobe aos céus para viver aonde? Com os deuses, entre as estrelas. O Sahu é o corpo espiritual. Na doutrina espírita nós temos um corpo espiritual também, olha só que interessante. Caso o morto se saía bem no julgamento de Osíris, o Sahu, que é o corpo espiritual, sobe aos céus, saindo do corpo físico, com todas as habilidades mentais de um ser humano vivo. O Sekhen é a personificação incorpórea da força vital do homem, que seria quase que o equivalente a uma força vital da alma, que permite a vida da alma numa outra dimensão. E que passa a viver entre as estrelas, junto com o Ak, que é toda aquela montagem que eu já citei, após a morte física. Trata-se da força vital da alma. Temos o Ren, que é uma outra parte, que é o nome verdadeiro. Olha que interessante. É a parte vital do homem em sua jornada através da vida e do após-vida. Para compreender melhor isso que eles queriam dizer, basta saber que o Deus Criador, que é o Ptah, criou o mundo dizendo o nome de todas as coisas. Isso na crença dos egípcios. E um recém-nascido, então, deveria receber um nome, senão estaria vivendo uma existência incompleta. Então, as cerimônias de nomeação dos nomes das pessoas que nasciam eram secretas, de modo que uma pessoa podia viver toda a sua vida usando não o nome original, mas um apelido para que ninguém descobrisse o seu nome verdadeiro. E finalmente o Ka é a forma física, o corpo que pode se desintegrar após a morte, a parte externa dos mortais, porém poderia ser preservada, segundo eles, apenas pela mumificação. E temos também os campos de Yalu, ou Yalu. Era o local onde o morto passaria a sua vida após a morte, também poderia ser dito entre as estrelas ou nas terras do oeste. Olha que interessante, ou um paraíso, vamos dizer assim. Bem, amigos e amigos, vamos finalizar, mas seria interessante mais um pouquinho e destacando o quê? O que diz a tradição egípcia sobre o dilúvio. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dilúvio. Está escrito nos escritos egípcios que ocorreu uma grande destruição de homens causadas pelas águas.
Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na, e aí todo mundo morreu afogado. Todos os povos do Oriente, os sumérios, que eu já até falei, inclusive os babilônios, os acadianos, os fenícios, conheciam o fato e se referiam a um dilúvio que ocorreu numa vasta região que vai das bordas do Mediterrâneo, na Ásia Menor, ao centro-norte do continente asiático. Os escritos sobre a ocorrência do dilúvio estão presentes em inúmeras religiões, em mais de 1.200 culturas em todo o mundo. Os deuses enviaram um grande dilúvio para eliminar a humanidade. Pelo quê? Pelo seu comportamento desobediente e imoral. O dilúvio é descrito com detalhes no judaísmo, no Antigo Testamento, né? Lembro do Noé, citando Noé como eleito para a salvação da humanidade e de outros seres vivos. Por outro lado, os cientistas começam a unir as peças de um quebra-cabeças fatal, né? Que alguns creem ter sido criado por extraterrestres. Olha só que loucura agora, hein? Não é só a religião que tem todas essas histórias, mas os cientistas estão estudando para ver se realmente aconteceu esse dilúvio no planeta. E tem muitos trabalhos sobre isso, né? Vocês têm que levantar essa literatura para compreender o que eu estou falando. Terá a humanidade escapado por pouco a essa extinção? Serão verdadeiras as lendas ancestrais de que sobrevivemos devido a esses seres extraterrestres? Os defensores da teoria dos astronautas antigos acreditam que sim, e que esses seres celestes, super evoluídos na tecnologia, voltarão a salvar-nos quando uma catástrofe semelhante voltar a atingir a Terra. Talvez a gente possa até mesmo nos auto-salvar com a tecnologia em evolução, se houver muitos anos pela frente para acontecer isso. Vamos lá. Na verdade, nós estamos destacando o quê? O dilúvio, como uma ação divina de expurgo ou limpeza no planeta. Em decorrência o quê? Da má conduta dos seres humanos no trabalho evolutivo espiritual. Uma vez que os objetivos da criação divina é a evolução intelectual e espiritual dos seres e na prática da fraternidade universal. Esse é o rumo. Deus não interfere com nada. Ele não invade o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos. Só que a gente paga, tem uma lei, da lei de ação e reação. A gente paga a conta. O que a gente fizer de ruim, a gente paga essa conta com sofrimento. Não precisa ter lá o abite que vai nos devorar, não. Devorar o nosso coração. Faz parte do contexto. A gente vai sofrendo nas diversas reencarnações em função de não corrigirmos as nossas imperfeições intelectuais e espirituais. Com certeza. Mais adiante, em outros vídeos, nós estaremos falando sobre os expurgos planetários. E que ocorreram e que pode ocorrer novamente em função dessas metas divinas. Se a humanidade não tomar jeito, a coisa vai para o caos, com certeza. Tem tantas profecias, tantas predições que estão aí colocadas que nos alertam dos problemas que temos em função dos nossos desvarios do trabalho espiritual. Bem, meus queridos amigos e amigas, nós vamos encerrando esta apresentação. Vocês compartilhem, inscrevam-se no canal se quiserem, devem se inscrever, é importante isso. Deem o seu like ou dislike, tudo bem. Vamos juntos estudando as religiões, divulgando e praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta. E até o próximo, meus queridos. Eu vou parar por aqui, eu gostaria de falar mais coisas, mas os próximos vídeos serão oportunos ou mais oportunos para isso, tá bom? Um beijo a todos vocês e um abraço bem fraterno. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.